O episódio promete entrar para a história da televisão brasileira aconteceu na noite de ontem durante o programa Conexão Brasil, da Rede Nacional, quando a socióloga e primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, protagonizou um momento de extrema tensão com o cantor sertanejo Gustavo Lima. O que começou como uma entrevista de rotina sobre responsabilidade social no meio artístico, rapidamente se transformou em um embate verbal que deixou milhões de telespectadores boquiabertos e gerou uma avalanche de comentários nas redes sociais. A entrevista, que estava sendo conduzida pelo jornalista Carlos Henrique Martins, tinha como objetivo discutir o papel dos artistas na sociedade e suas responsabilidades sociais. Gustavo Lima havia sido convidado para falar sobre seus projetos filantrópicos e sua fundação que atende crianças em situação de vulnerabilidade social. O clima estava amistoso, até o momento em que Janja foi convidada a fazer suas considerações sobre o tema, conectando-se ao vivo via videoconferência diretamente de Brasília. O tom da conversa mudou drasticamente quando Janja começou a questionar a legitimidade do trabalho social desenvolvido por artistas do meio sertanejo. Com um sorriso que muitos interpretaram como desdenhoso, ela iniciou uma série de provocações direcionadas especificamente ao cantor. É interessante como alguns artistas usam a filantropia como marketing pessoal, disse ela olhando diretamente para a câmera, especialmente aqueles que vêm de um meio que historicamente representa valores conservadores e que muitas vezes se opõe às políticas progressistas do nosso governo. Gustavo Lima, visivelmente desconfortável com o direcionamento da conversa, manteve a compostura inicial, mas era possível perceber a tensão em seu semblante. O apresentador tentou conduzir a conversa de volta ao foco original, mas Janja continuou com suas provocações, desta vez de forma mais direta e pessoal. Gostaria de saber, Gustavo, como você concilia seu trabalho social com suas posições políticas, que sabidamente não favorecem as classes menos favorecidas que você diz ajudar? Disparou ela com um tom que deixou claro que não se tratava de uma pergunta genuína, mas sim de uma tentativa de desestabilizar o artista. O momento mais tenso da entrevista chegou quando Janja, aparentemente encorajada pela falta de resposta imediata do cantor, decidiu partir para um ataque mais direto e pessoal. Talvez seja a hora de alguns artistas admitirem que seu trabalho social é apenas uma forma de limpar a consciência por apoiarem políticas que prejudicam exatamente as pessoas que dizem ajudar, disse ela com uma expressão que muitos telespectadores descreveram posteriormente como arrogante e provocativa. Não seria mais honesto assumir que é tudo questão de imagem e marketing? Foi neste momento que Gustavo Lima, que havia permanecido calado durante os ataques, decidiu responder de forma que ninguém esperava. O cantor, conhecido por sua postura sempre educada e respeitosa em entrevistas, surpreendeu a todos ao se levantar ligeiramente de sua cadeira e, com um olhar firme e determinado, começou a falar com uma autoridade que poucos já haviam visto nele. Dona Janja, com todo o respeito à sua posição e à pessoa que a senhora representa, preciso esclarecer algumas coisas que aparentemente não estão claras para a senhora. A resposta de Gustavo Lima foi calculada, precisa e devastadora em sua simplicidade. Enquanto a senhora fala de marketing e imagem, eu gostaria de apresentar alguns números concretos do meu trabalho social, disse ele retirando alguns papéis do bolso interno do paletó. Nos últimos 5 anos, minha fundação construiu 17 escolas em comunidades carentes, ofereceu bolsas de estudo integrais para mais de 3.000 crianças, financiou cirurgias para mais de 500 crianças com deficiências físicas e mantém atualmente 8 centros de capacitação profissional que já formaram mais de 2.000 jovens. O cantor continuou sua exposição com dados precisos e uma postura que demonstrava completo domínio sobre o assunto. Esses números, Dona Janja, não são marketing, são vidas transformadas, sonhos realizados e famílias que hoje têm uma perspectiva diferente de futuro. E isso tudo foi feito com recursos próprios, sem um centavo de verba pública, sem favores políticos e sem aparecer em programas de governo. A plateia do estúdio, que até então havia permanecido em silêncio, começou a demonstrar aprovação com aplausos espontâneos que cresciam em intensidade. Mas Gustavo Lima ainda não havia terminado. Ele continuou com uma postura firme, mas respeitosa, direcionando seu olhar diretamente para a câmera que transmitia para a Janja. A senhora fala de conciliar trabalho social com posições políticas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o problema em ter uma posição política diferente da sua e ainda assim fazer o bem? Será que a caridade, a solidariedade e o amor ao próximo têm cor política? Será que para ajudar uma criança que precisa de uma cirurgia, eu preciso antes saber qual é a orientação política da família dela? A resposta mais impactante veio quando Gustavo Lima abordou diretamente a questão da honestidade levantada por Janja. A senhora questiona a honestidade do meu trabalho social, mas eu gostaria de saber onde estão os resultados concretos das políticas sociais que o atual governo promete há tanto tempo.
Quantas escolas foram construídas? Quantas crianças foram efetivamente tiradas da situação de vulnerabilidade? Porque eu posso mostrar fotos, documentos, certidões de nascimento de crianças que hoje estudam em escolas que eu construí, mas gostaria de ver os mesmos resultados das políticas públicas que a senhora defende. O momento mais constrangedor para Janja veio quando Gustavo Lima fez uma proposta ao vivo que ela não podia recusar sem parecer hipócrita. Dona Janja, já que a senhora está tão preocupada com a legitimidade do trabalho social, gostaria de fazer um convite público. Venha conhecer pessoalmente o trabalho da minha fundação, traga as câmeras, traga os jornalistas, traga quem quiser. Conversem com as crianças, com os professores, com os pais. Vejam os resultados com seus próprios olhos. E depois, se quiser, podemos visitar juntos algumas das obras sociais do governo para fazer uma comparação prática. A proposta deixou Janja visivelmente incomodada e sua resposta foi evasiva e pouco convincente. Claro que reconheço que existem trabalhos sérios sendo feitos, mas a questão é mais complexa do que isso, gaguejou ela, perdendo completamente a postura arrogante que havia mantido durante toda a entrevista. Não se trata apenas de números, mas de uma visão de mundo, de um projeto de sociedade. Gustavo Lima não deixou passar a oportunidade de encerrar sua argumentação de forma definitiva. Dona Janja, com todo o respeito, mas quando uma criança está com fome, quando uma família não tem onde morar, quando um jovem não tem perspectiva de futuro, ele não está interessado em projeto de sociedade ou visão de mundo. Ele está interessado em soluções concretas, em oportunidades reais, em resultados práticos. E isso é exatamente o que minha fundação oferece, independentemente de qual seja a orientação política de cada um. O cantor concluiu sua fala com uma declaração que se tornou viral nas redes sociais minutos após a transmissão. Eu não faço trabalho social para agradar governo A ou B, para seguir cartilha política C ou D. Eu faço porque acredito que cada pessoa merece uma oportunidade de ter uma vida melhor, independentemente de quem ela vota ou de qual partido ela apoia. Talvez seja essa a diferença entre fazer política com o trabalho social e fazer trabalho social de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Janja, que havia iniciado a entrevista com uma postura de superioridade e arrogância, estava visivelmente sem resposta. Suas tentativas de retomar o controle da conversa foram fracas e desorganizadas. Eu acho que a questão é mais complexa, repetiu ela, claramente abalada pela resposta contundente do cantor. O apresentador, percebendo o constrangimento da situação, tentou amenizar o clima, mas o estrago já estava feito. As redes sociais explodiram imediatamente após a transmissão. Hashtags como Gustavo Lima arrasou, Janja humilhada e resposta perfeita dominaram os trending topics do Twitter por mais de 12 horas. Milhares de internautas compartilharam trechos da entrevista, elogiando a postura do cantor e criticando a tentativa de desmoralização feita por Janja. Muitos políticos, artistas e personalidades públicas se manifestaram apoiando a resposta de Gustavo Lima. O episódio gerou uma série de consequências imediatas. Várias ONGs e organizações sociais divulgaram notas de apoio ao trabalho desenvolvido pela Fundação de Gustavo Lima, apresentando números e dados que corroboram as informações apresentadas pelo cantor durante a entrevista. Por outro lado, críticos do governo aproveitaram o momento para questionar a eficácia das políticas sociais atuais, usando a fala de Gustavo Lima como base para suas argumentações. Especialistas em comunicação política apontaram o episódio como um exemplo de como tentativas de desmoralização podem sair pela culatra quando não há embasamento factual suficiente. O professor de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, Dr. Roberto Mendes, comentou que a tentativa de confronto público sem dados concretos para sustentar as acusações resultou em um constrangimento público que poderia ter sido evitado com uma preparação mais cuidadosa. O impacto do episódio se estendeu muito além das redes sociais. Diversos veículos de comunicação repercutiram a entrevista, muitos destacando a postura respeitosa, mas firme de Gustavo Lima, em contraste com a abordagem confrontativa de Janja. Editorialistas de diferentes orientações políticas concordaram que, independentemente das divergências ideológicas, o trabalho social efetivo deve ser reconhecido e respeitado. Nos dias seguintes ao episódio, a assessoria de imprensa da Presidência da República tentou minimizar o impacto do ocorrido,
divulgando nota em que Janja esclarecia suas declarações, afirmando que suas palavras foram mal interpretadas e que ela reconhece e valoriza todo o trabalho social legítimo desenvolvido no país. No entanto, muitos analistas consideraram a retratação tardia e pouco convincente, especialmente porque o confronto foi transmitido ao vivo e as declarações foram claras e diretas. O episódio também provocou reflexões importantes sobre o papel dos artistas na sociedade e sobre como o trabalho social pode ser desenvolvido de forma efetiva e transparente. Várias outras celebridades que mantêm projetos sociais se manifestaram nas redes sociais, defendendo a legitimidade do trabalho filantrópico independentemente de orientações políticas. Para Gustavo Lima, o episódio representou um momento de afirmação de sua seriedade como agente social e sua capacidade de defender seus princípios de forma eloquente e fundamentada. Para Janja, representou uma lição sobre os riscos de confrontos públicos sem preparação adequada e sobre a importância de reconhecer o trabalho social legítimo independentemente de divergências políticas.